Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje estamos aqui com a Kalina Araújo. Tudo bom, Kalina? Tudo bem, Paulo? Kalina, ela é especialista, advogada, especialista em leilões de imóveis e mentora, palestrante, enfim. Ser investidora também do mercado imobiliário, né? Gente. Seja muito bem-vinda, a Kalina. Obrigada, Paulo. Para mim é um prazer estar aqui nesse podcast no Mentes Imobiliárias. Estou muito honrada com o convite. Para mim é de fato uma grande alegria poder falar sobre o assunto que mudou minha vida pessoal e profissional, que foram os leilões de imóveis. Não, legal, muito legal. E assim, eu sempre gostei muito, me interessei muito por esse universo. E aí eu conheci o teu trabalho lá no evento do SESD, inclusive foi para doutora Érica e doutor Augusto, né, Lócio. E achei muito interessante a sua palestra, né? Eu acho que você fala de uma maneira muito clara, muito objetiva sobre o assunto, né? Então, começa contando pra gente como é que isso começou, como é que você veio parar nesse universo dos leilões de imóveis. Bom, começou lá em 2017, há 7 anos atrás. Até então eu era advogada trabalhista. Eu não era advogada da área imobiliária, tampouco advogada da área dos leilões de imóveis. E eu estava num momento um pouco ruim da minha profissão. Não estava satisfeita com os meus resultados, nem com aquilo que eu estava fazendo todos os dias. E cheguei ao ponto de ter uma conversa com o meu marido para pedir socorro, falando para ele que eu sabia que o que eu queria fazer da vida era advogar, que era o que eu sabia fazer, mas que eu não queria ficar naquele lugar onde eu estava, trabalhando com o direito do trabalho. E aí falei para ele que como ele tinha vontade de investir em alguma coisa, que ele escolhesse algo que ele fosse precisar de mim enquanto advogada. E aí ele captou a ideia e um belo dia chegou com os leilões de imóveis ali para mim. Esse pronto, você não quer um trabalho? Eu quero investir, pronto, tá aqui. Te vira. Então ele Vamos já tinha a arrematar. visão de investir, enfim, de crescer, de alavancar patrimônio com isso, né? Exato. Ele sempre teve essa mentalidade empreendedora, investidora, que ele queria alavancar, que ele não queria viver apenas do salário dele. Então, ele realmente uniu o útil ao agradável, né? Então, quando ele trouxe ali os leilões, ele me mostrou ali uma possibilidade, já acreditando no mercado, tanto para a nossa vida de investimento pessoal ali, quanto também para a minha advocacia. E eu tive que me virar, né? Porque eu precisava fazer aquele negócio acontecer. Porque hoje a gente vê no mercado um movimento muito grande falando sobre leilão. O leilão tá muito como bola da vez. Sim, sim. Mas lá em 2017 não existia nada disso. Então, realmente eu precisei me virar, primeiro porque era a minha oportunidade, Deus já tinha me mostrado que era a oportunidade da minha vida. E segundo que eu iria mexer com as nossas economias. Então, eu Sim. precisava fazer aquilo dar certo de alguma forma. Não, que legal, que legal. E que bom que eu acho assim que você teve esse apoio dele, né? No, acho que isso é muito importante. E você teve a chance de entrar numa das áreas mais, eu acho que mais com maior potencial, um dos maiores potenciais de ganhos e que é pouquíssimo explorado ainda no mercado, né? E que muitas vezes muita gente não conhece tão bem ou conhece só alguns aspectos. E que interessante. E eu tava falando antes da gente começar, né, que eu gosto muito do seu do teu lado profissional no sentido de que você, além de ter o conhecimento técnico, você também tem o conhecimento prático. Você também é investidora, né? Então isso é bem interessante. Como é que hoje você identifica no mercado as melhores oportunidades de investimento em leilões? O que é que você usa como critério? Engraçado, Paulo, que essa parte, o eu me encantar também para ajudar esses investidores foi exatamente por ser investidor e identificar essas dores que eu não estava encontrando lá atrás em 2017. Então a ideia foi exatamente essa. Então, no sentido ali da identificação das melhores oportunidades, eu sempre que eu tenho um espaço para falar, eu costumo dizer que não é porque os leilões estão em voga, são a bola da vez, que isso quer dizer que as pessoas estão fazendo boas arrematações, elas estão encontrando boas oportunidades. Então, esse é um ponto assim importantíssimo para a gente começar aqui o podcast. Então, para eu identificar uma boa oportunidade, eu costumo identificar ali algumas coisas. Primeiro que
Aquelas pessoas que buscam os leilões de imóveis só pelo desconto, já é um caminho que eu não aconselho, não é assim. Leilão não é só desconto. Leilão ela é uma operação complexa que envolve ali alguns pontos, que eu costumo falar que é um tripé jurídico, financeiro e mercadológico, que é necessário analisar para aí você identificar se aquilo é ou não uma boa oportunidade e fará sentido para o que você, investidor, espera daquilo. Porque às vezes o que vai fazer sentido para você, Paulo, pode não fazer sentido para mim, Kalina. Porque os seus objetivos são diferentes, porque você espera um outro comportamento ali do mercado imobiliário, seja porque você já investe talvez no mercado financeiro, enfim. Então é necessário realmente a gente identificar ali se aquilo vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, a minha primeira preocupação quando eu atendo um cliente investidor é exatamente entender o que ele quer, qual é o perfil dele, para poder encontrar a oportunidade ideal dele. Porque a oportunidade ideal, ela existe. São muitas demandas, a gente está falando aí de um mercado que movimenta números gigantescos, porque o nosso mercado ele tem como base as dívidas. Dívidas essas que pode ser uma dívida de condomínio, uma dívida de IPTU, uma dívida de pensão alimentícia, uma dívida com o banco, ali aqueles contratos de alienação fiduciária dos financiamentos imobiliários. Então, assim, são inúmeras as possibilidades e que tem variados descontos que podem chegar a 50%, a 60%, a 70%. Então, primeiro realmente identificar qual seria o perfil daquela pessoa, né? Então, eu, Kalina, eu já tenho o meu perfil traçado, o que é que faz sentido para mim, o que é que me chama a atenção quando eu vejo alguns imóveis. E para dar uma dica bônus, né, no sentido de como tá todo esse movimento de mercado, todo mundo falando de leilão, 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 e se fala muito sobre a concorrência, existem formas também de você fugir um pouco da concorrência. Primeiro, você fugir do óbvio também, porque tem muita gente que só quer imóvel desocupado, já é um erro. Tem gente que só quer imóvel de banco, porque acha que o judicial vai estar muito complexo para resolver ali determinadas situações. Então, assim, não, você realmente, para fazer boas arrematações, é você estar pronto para arrematar em qualquer leilão. Então, essa seria uma dica importante e bônus que eu deixaria aqui hoje. Não. Legal. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou na sua carreira arrematando esses imóveis? O que é que você poderia destacar que foi o maior obstáculo, ou, enfim, que você enfrentou? Olha, o maior obstáculo foi porque quando eu comecei em 2017, eu não tinha acesso a pessoas que faziam já isso, como hoje eu acabo ensinando para outras pessoas. Então, assim, querendo ou não, era um terreno que eu não tinha muito, muito know-how mesmo ali, né? Não tinha a quem recorrer, enfim. E tinha minhas dores enquanto investidora, mas que eu acho que por isso que o povo me diz que eu sou corajosa, porque realmente eu precisei ser mais corajosa do que se fosse hoje em dia. Porque hoje em dia, como o conhecimento já está em voga, enfim, fica um pouco mais fácil, né? Sim, sim. Então eu acho que a dificuldade ela foi muito nesse sentido, porque como a gente estava conversando até lá fora, o conhecimento ele é libertador. Então quando você acessa o conhecimento certo, a pessoa certa, nossa, você encurta muito o caminho. Então assim, quando eu fiz a minha primeira arrematação, foi um leilão assim simples, um leilão da Caixa Econômica, extrajudicial, de baixo padrão, que ele estava ocupado, porque dizia no edital que ele estava ocupado, mas na verdade a pessoa não morava mais lá, mas tinham coisas da pessoa lá dentro. E eu precisei negociar com essa pessoa. E ainda dei um dinheiro para essa pessoa. Então hoje, se eu tivesse uma arrematação dessa com o conhecimento que eu não tinha agido como eu agi na minha primeira arrematação, porque hoje eu tenho mais conhecimento e tenho mais estratégia. Então, assim, o conhecimento ele é libertador, né? É algo que realmente encurta muito o nosso caminho nessa jornada. Não, legal. E eu lembro na sua palestra no SESD que você falou dos patinhos feios do mercado imobiliário, né? Que são tem a ver com o que você falou de fugir do óbvio, né? Então, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu isso e o que é que você indica para que a pessoa consiga fugir do óbvio, mas ainda diminuir os riscos, né? Isso.
Eu sou uma estudiosa do mercado imobiliário, então, assim, quando eu falo desses imóveis, por exemplo, esses patinhos feios, eu tenho muita consciência quem são os meus clientes, esse tipo de imóvel. Eu entendo sobre esses imóveis, sobre essas construções, então eu não vou ter dificuldade para poder comercializar esses imóveis, seja na venda, seja na locação. Então, é muito importante você estudar esse perfil ali de onde você pretende investir para você poder dominar aquilo ali, porque vai fazer com que você diminua muito inúmeros riscos. A gente sabe que o mercado imobiliário, ele pela essência já é um mercado seguro, né, que traz ali um baixo risco, mas que existem, como em todos os negócios, um risco. E para a gente diminuir esses riscos, é importante a gente conhecer esse produto, conhecer o público que vamos comercializar esse produto. Então é algo que de fato eu olho muito a rentabilidade, né? São patinhos feios, são imóveis feios, mas que traz ali uma rentabilidade alta, de mais de 100% de lucro. Quando a gente fala em leilão, a gente coloca sempre que alguns falam em pelo menos 20% de lucro líquido. Eu gosto de trabalhar com 30%. Já fico mais exigente porque eu já tive muitas arrematações de mais de 100% de lucro, justamente porque eu tive esse olhar. Total. E assim, saber também que, pelo menos essa é a minha visão de fora. Hoje você sabe, por exemplo, você tem um imóvel que ele vale 400 mil, por exemplo. Muitas vezes no leilão você consegue arrematar aquele imóvel por menos de 50% do valor dele, né? Só que você também tem que ter conhecimento para lidar com os problemas, ou eu não vou nem chamar de problemas, os obstáculos ou as dificuldades, porque assim, eu costumo dizer que não existe almoço grátis. Então você está arrematando, exatamente, não existe dinheiro fácil. Você está arrematando por um valor abaixo de mercado, mas existem as complicações ou o trabalho extra que você vai ter muitas vezes, né? Exato, ganhar dinheiro dá trabalho, né? Leilão dá trabalho. Eu sempre falo que leilão, de fato, ele é um investimento de baixo risco e alta lucratividade, mas claro que ele tem as dificuldades, eles têm o trabalho por trás disso. Eu costumo, inclusive, dizer que leilão, para mim, nunca foi apenas um investimento, sempre foi um negócio. Um negócio que não é só esperar a rentabilidade cair na minha conta. É um negócio que eu preciso mexer com algumas coisas para poder até aumentar a minha rentabilidade. Então, por exemplo, às vezes você precisa fazer uma reforma em um imóvel e aí você precisa ter, no início, inclusive, era algo que eu batia muito cabeça, né? Por causa, como meu marido, ele acaba viajando, enfim, acontece até hoje, de eu ter que encabeçar algumas obras, algumas coisas, e a gente sabe que profissionais que trabalham nesse ramo dão algumas dores de cabeça. Então, é sobre isso também. Não, legal demais. E assim, uma das perguntas que eu coloquei aqui, que eu gostaria muito de ouvir de você, é o seguinte. O Mentes Imobiliárias Podcast hoje, ele é um podcast voltado para o mercado imobiliário. E a gente sabe que o nosso principal público aqui vão ser corretores de imóveis, donos e donas de imobiliárias. Então, de uma maneira geral, que oportunidades você enxerga no mercado de leilão de imóveis para corretores de imóveis, para donos de imobiliária? O que é que você enxerga nesse mercado? O primeiro é a própria especialização desses corretores, dessas imobiliárias no mercado dos leilões de imóveis, no sentido de o corretor ele é a porta de entrada do mercado imobiliário, isso é um fato, né? Sim. Ele é a pessoa que vai intermediar ali aquelas transações, enfim, ele vai encontrar ali, por estar na ponta, clientes em potenciais que vai fazer total sentido para ele o investimento dos leilões de imóveis, então é importante o corretor, a imobiliária conhecer o mercado dos leilões de imóveis, dominar, se especializar para estar oferecendo esses produtos também para os seus clientes. Existem também os próprios leilões extrajudiciais, a gente vê a Caixa Econômica que tem os corretores credenciados, e ainda são poucos os corretores que são credenciados, que trabalham ali com aquela operação do leilão, que conhecem. E ainda tem a própria questão da própria arrematação desses imóveis para revenda, né, que imobiliárias podem fazer também. Eu já tive mentoradas nesse segmento, né, que eram corretoras, enfim, atuavam com imobiliárias e que elas tinham essa visão de negócios, de comprar mais barato, vender mais caro, enfim. Então, são possibilidades que você tem ali de gerar novos negócios que tem tudo a ver, né, que casa ali com o público de imobiliárias e de corretores de imóveis. É incrível porque no mercado imobiliário, muitas vezes o próprio corretor
Ele fica naquela caixinha de que o trabalho dele é vender ou alugar imóveis, né? E existe hoje tantas possibilidades e tantas maneiras de fazer negócio, como você falou, né? Por que você acha que o corretor ele ainda não se envolve tanto com essa parte de leilões? Ou você já vê hoje que tem um envolvimento grande ou ainda falta? Como é que você enxerga esse lado? É muito baixo. Se eu for, olha, eu tenho muito network com corretores, como advogada imobiliarista e investidora que sou, mas se eu for olhar ali das pessoas que eu conheço que são corretoras de imóveis que mexem com leilão, não chega nem a 5%. É muito baixo mesmo. Seja pela. Eu acho que primeiro, eu acho que são os dois principais problemas. O primeiro é que é a falta de conhecimento, que ainda não tem. E segundo, é também o próprio se deixa levar pelas próprias coisas, às vezes, que fica sabendo do mercado dos leilões, né? Porque da mesma forma que leilão tá muito em voga, tá. Mas ainda existe muito essa ideia que leilão é algo ruim, porque leilão só tem imóvel velho, né? O que não é. Eu já mostrei, você já deve ter visto lá no meu Instagram, que eu já arrematei imóvel novo, com plástico na porta da construtora. Entendeu? Então não só tem imóveis velhos. Acham também, né, que a tal da desocupação, que é o maior medo, né? Nossa, isso é uma dor de cabeça porque eu não vou conseguir tirar a pessoa de lá. Então, assim, são esses mitos também que envolvem o mercado que acabam afastando essas pessoas a não querer ter essa nova oportunidade de negócio. Então, eu acho que esses dois pontos são os principais. Não, perfeito. Para quem, qual tipo de pessoa é que você não indica trabalhar ou investir no mercado de leilões? Falando agora para investidores, né? Deixa eu explicar um pouco melhor a minha pergunta. Quando, quando eu vejo consórcio ele é talvez uma das melhores estratégias para você fazer adquirir um bem sem precisar pagar altos juros do financiamento, enfim. Só que o consórcio, ou você vai ser contemplado por lance, ou você vai precisar esperar ser sorteado, né? Então, para a pessoa que quer aquele bem, aquele imóvel muito rápido, talvez não seja a melhor opção, né? Claro que existe também a questão de cartas contempladas, né? Enfim, essas coisas. Mas hoje, qual é o tipo de pessoa que você vê? Qual é o perfil de pessoa que você olha e você diz, olha, eu não indico a pessoa que tem esse comportamento estar no mercado de leilões? Acho que eu posso dizer que é a pessoa imediatista mesmo, sabe? Que quer a coisa ali pra ontem. Inclusive, eu já dispensei clientes assim, posso dizer isso, porque eu identifiquei que não era pra pessoa. Porque como eu me preocupo muito com a experiência do cliente, porque pra mim uma coisa que me deixa muito triste é encontrar um investidor, que eu já encontrei alguns, que você vê ali que é uma pessoa que tem um grande potencial pra ganhar muito, mas muito dinheiro com leilão e teve uma experiência ruim e tá tão traumatizado que não quer nem escutar o nome leilão de imóveis. Eu já atendi gente assim. Então, as pessoas assim que são imediatistas, porque assim, eu costumo dizer, Paulo, que é uma operação que entre a arrematação e a venda, a gente tem que trabalhar ali com uma média de 12 meses. Claro que pode ser um pouquinho menos, pode. Mas eu preciso dizer uma média, né? Porque a pessoa precisa entender, né, como o que envolve a operação. Então, por isso que eu tenho essa preocupação de quando eu atendo esse investidor, eu ter essa conversa com ele, explicar, entender quais são suas expectativas e mostrar os números, né? Mostrar como o mercado se comporta e funciona, para a pessoa ver se aquilo faz sentido para ela ou não. Não, é muito louco isso, porque em tudo você vê que quando você consegue esperar ou quando você consegue planejar, você sempre pega as melhores oportunidades, né? Então, quando você quer algo rápido, imediatista, você geralmente não vai fazer um bom negócio, dificilmente. E os casos que a gente vê aí de pessoas. Porque provavelmente você teve casos que teve em tempo recorde e a pessoa conseguiu desocupar o imóvel, arrematar, já comercializar, vender ou ir morar, enfim, né? Mas isso são raras as exceções, né? E as pessoas, assim, você falou num ponto interessante, porque assim, quando eu digo que leilão tem todos os dias, eu não estou brincando, leilão tem todos os dias, se você quiser. Então, assim, são muitas oportunidades. E às vezes, às vezes não, tem acontecido muito. Se você conversar com leiloeiros, você vai perceber isso, eles vão dizer isso.
com advogados, com investidores, qual é o movimento que está acontecendo no mercado? As pessoas, elas acabam comprometendo a sua viabilidade financeira, subindo demais o valor do lance pelo desespero em fazer aquela arrematação. Não sei se é por ego, não sei o que é que se passa ali na cabeça das pessoas realmente. Ontem, por exemplo, eu participei de um leilão assim, e acaba comprometendo a própria experiência no mercado, né? Porque acaba que você não tem aquele lucro esperado, porque no leilão é assim. Se você aumenta demais aquele seu lance, tudo vai subir também. Vai subir a escritura, vai subir o imposto, vai subir o registro, enfim. E o teu lucro vai diminuir por outro lado. Então, é importante eu costumo dizer que o que me levou a ter sucesso nesses 7 anos de leilão, que eu posso afirmar, que são 7 anos tendo boas arrematações bem-sucedidas, não só minhas e dos meus clientes, é porque eu sei fazer esse tripé bem feito. Seja ele na parte jurídica, financeira e mercadológica, né? Se não deu para arrematar, não deu. Eu vou pro próximo. Tem outras oportunidades. Há a oportunidade de gerar outros negócios. Não precisa de desespero. Não, total. E eu acho que isso é bem importante. Para tanto o investidor quanto o corretor que quer entrar nesse ramo, né? Eu quero muito falar sobre investidor, mas antes de eu falar do investidor, vamos falar um pouquinho sobre o corretor. Continuar falando sobre o corretor, né? Digamos que eu sou um corretor de imóveis super tradicional, sei o processo de compra e venda, mas eu quero agora começar a me especializar em leilões. Qual é o passo a passo? O que é que você indica? Bom, eu indico a esse corretor ele começar a adquirir conhecimento para entender tudo isso que a gente está conversando aqui, só que de maneira mais profunda, entender como o mercado funciona, quais são os riscos envolvidos, quais são os custos também, e aí ele passar também a adquirir um network nesse sentido, né? Passar o que eu falei antes de tentar ter esse acesso a essas pessoas que já fazem isso, né? Para realmente entender na prática, como você disse, como é que funciona. Então, adquirir o conhecimento, fazer aquele network. A Caixa Econômica é uma excelente porta para se começar como um corretor credenciado também. Legal. Que ele vai poder fazer assessoramento, ele vai poder atuar ali também na parte documental como despachante, recebendo da própria instituição bancária. Então, existe ali todo um movimento de mercado que, assim, ele vai poder montar ali aquela esteira de produtos dele ali atrelado ao leilão para estar oferecendo a esses clientes em potenciais que ele tem, que vai fazer total sentido aquele investimento, justamente dele, enquanto corretor de imóveis, aproveitar a oportunidade que ele está tendo, né? Porque ele está conhecendo um produto que pode casar e muito com o cliente que ele já tem ali fidelizado, né? Na carteira dele, na imobiliária dele. Não, legal demais. E né, nesses anos como de experiência, Kalina, teve alguma história inusitada que você pode nos contar? Alguma coisa que você pode compartilhar, enfim, dividir com nossa audiência? Eita, teve. Teve uma desocupação de um imóvel ocupado de um leilão extrajudicial, que esse imóvel, porque toda a análise a gente faz antes da arrematação, né? Então, Perfeito. eu já sei quem tá morando, né? Enfim, faço todo o levantamento, eu já vou saber com quem eu estou lidando. E aí, sabia já quem era essa pessoa. Ela, na verdade, tinha invadido o apartamento. Ela era a condômina daquele condomínio. Invadiu esse outro apartamento, fez uma reforma. E passou a ter aquele imóvel como se fosse dela, né? E aí, levantada todas essas informações, confirmei que o valor estava muito bom no leilão, ainda era um imóvel reformado, enfim. Mas sabia que poderia ter uma dor de cabeça, porque certamente essa pessoa iria querer algum dinheiro para poder sair, o que é comum também, enfim. E aí foi o maior valor que precisamos desembolsar ali para uma situação assim, que foi por volta de 5, 6 mil reais, isso em 2019. E aí, lá no ato da desocupação, quem foi fazer foi até uma advogada que trabalha no meu escritório. Ele quis arrancar. Ele arrancou a porta, porque ele colocou uma porta no corredor. De correr assim, sabe? Sim, sim. E aí era uma porta boa, né? Ele arrancou e levou lá na hora. Isso a gente já tinha pago a ele. Aí ela me ligou desesperada. Kalina, eu disse, eu vou fazer o quê?
Ele vai ter que levar a porta. Deixa ele levar. Deixa ele levar. Prejuízo pouco é lucro, né? Enfim, só dele ter saído na paz. Então, teve isso. Semana passada eu até mostrei no meu Instagram, já fui pronta para fazer meus conteúdos, mostrar o imóvel. E aí, quando a gente abriu o imóvel, nesse caso era um imóvel que estava desocupado, e aí o procedimento, no caso foi um leilão extrajudicial. Aí levei umas pessoas, o gerente do condomínio para nos acompanhar como testemunha, enfim. E aí levei o chaveiro. E quando a gente abriu o imóvel, assim, já pelo corredor, a gente sentiu um cheiro horrível. Muito ruim mesmo. Quando o chaveiro abriu, o imóvel tinha muitos pombos. E de fezes, eu saí correndo, porque eu fiquei logo com medo, porque tem negócio de doença do pombo, né? Sei lá, saí correndo, não gravei nada. Aí gravei na mesma hora uns stories mostrando pro povo no meu Instagram. Disse, ó, tá vendo que aqui eu mostro logo tudo. Não é perrengue que vocês gostam de ver, mas foi uma cena engraçada. Porque eu saí gritando e correndo de lá, porque eu fiquei logo com medo. Aí nem entrei, nem fiz meus conteúdos. Tive que voltar lá, depois com equipe lá de limpeza, porque senão não tinha nem condições de entrar no imóvel. Então, assim, essas duas histórias eu posso dizer que marcaram bastante. Mas também tem outras. Teve uma também que eu acho importante falar aqui. Porque, assim, ainda existe também esse mito no mercado. Não sei se você já ouviu falar. Que quando mora criança, idoso, pessoas doentes no imóvel, você não consegue desocupar. Isso é uma verdade totalmente infundada. Não existe previsão legal sobre isso, tá? A pessoa sai sim. E essa situação era uma senhora que ela tava de home care em casa. Inclusive, eu nem sabia da situação, assim, desse sentido de ter home care e tudo. Então, foi algo que também a gente teve que ter muita empatia. Na verdade, empatia a gente tem que sempre ter, Saber né? lidar, né? Isso, saber lidar. Mas, assim, foi algo que mexeu comigo, né? Porque, querendo ou não, era uma senhora, era uma idosa, uma pessoa que tava com um hospital em casa. Então, assim, mexeu também comigo. Então, assim, eu acho que essas três, assim, eu posso enumerar como as que em circunstâncias distintas, mas que me marcaram bastante. Eu acho que tem essa parte do leilão que muitas vezes você vai ter que realizar algumas desocupações que vão ser de pessoas assim que realmente vão estar numa situação não tão favorável, né? Como é que você lida hoje com isso? Não é fácil, né? Porque volta e meia eu acho que você deve encontrar uma história Sim. assim que não deve ser fácil lidar, mesmo você tendo, Fazendo isso há porque muito assim, tempo. e mesmo você tendo a razão, né? Porque assim, o imóvel, ele só vai a leilão, não é por nada, né? A própria pessoa que deu causa, na verdade, aquilo ali. Eu só sou uma terceira pessoa que tá chegando ali agora e que se não sou eu, vai ser outra pessoa. Exatamente. Então, fato. Mas, realmente, você falando ali, eu até lembrei de outra situação que aconteceu também recentemente, que foi um leilão judicial da Justiça do Trabalho, e que o marido da mulher depois me falou que ela tinha morrido há 2 meses. Aí eu fiquei até pensando, né? Pra que esse homem foi me dizer isso? Porque ele perdeu a esposa e perdeu o imóvel. E aí eu fiquei, sabe aquele dia que você chega baixa a sua energia? Não é isso muito normal de acontecer comigo, porque eu de fato já tô acostumada. Mas existem histórias que realmente marcam. Tipo isso, o homem conversando ali comigo, relatou que acabou que a mulher dele morreu um dia desse, e aí eu já associei, ele perdeu o imóvel e perdeu a esposa, né? Então isso já foi algo, porque querendo ou não, somos seres humanos, né? Sim, sim. Mas nessas questões das desocupações, eu tenho clientes, Paulo, que inclusive eles falam que não quer nem saber quem tá, não quer saber de nada. Olha, doutora, resolve. Faça o serviço. Eu não quero nem saber quem é, como é, quem mora, não saber de nada. Eu disse, não, tudo bem. Então, assim, a desocupação, ela realmente, Paulo, ela não é confortável para ninguém. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, que é até uma informação de utilidade pública, as desocupações, em sua maioria, não são aquelas desocupações bem traumáticas, que a pessoa sai literalmente de forma forçada. Não, não são assim. Mais de 85 a 90% das minhas arrematações acontecem numa boa, sem nem precisar entrar com ação para isso, se for um leilão extrajudicial, sem precisar realmente a pessoa ser efetivamente retirada do imóvel. Mas já tiveram situações que sim, e que é muito difícil. Eu já, inclusive, ajudei ocupantes a colocar as roupas na mala. Meu marido me ajudou, ele estava me acompanhando, não era nem imóvel nosso, era imóvel do meu cliente, mas ele foi comigo. Então, assim, veja que é um constrangimento para todo mundo. Para quem arrematou, para o advogado, para o oficial de justiça. O oficial de justiça estava lá, super sem graça também, porque não é confortável para ninguém, mas é como você disse. Foi a pessoa que deu causa. Inclusive, se deixou chegar a esse ponto
de ter que sair do imóvel nessas circunstâncias, com polícia, com oficial de justiça, com advogado, com arrematante, entendeu? Complicado, mas necessário, né? Faz parte do jogo. Não tem pra onde correr. Não, mas perfeito. Gente, todos os links da Kalina vão estar aqui embaixo, tá? Se você quiser conhecer, enfim, se você quiser entrar em contato. E, Kalina, eu queria reservar esse momento agora para você falar um pouquinho, para você divulgar o que é que está rolando agora na sua vida, o que é que você gostaria de compartilhar com quem está nos escutando. Eu sei que você tem você vai abrir uma nova turma, né, da sua mentoria. Então conta aí um pouquinho pra gente o que é que tá rolando agora e divulga pro pessoal. Vamos abrir mais uma turma da minha mentoria Faturando com Leilões de Imóveis. É uma mentoria que temos desde 2021, foi lançada a primeira turma. E é um produto que é ali para as pessoas faturarem com leilões de imóveis. Então, a pessoa tem acesso a mim, mentoria é acesso e é ensinar o meu método, né, que envolve muito essa questão prática de quem vive verdadeiramente o mercado. E no dia 13 de novembro, faremos uma aula secreta para as pessoas que querem conhecer esse método, que querem dar esse passo, né, de conhecer melhor os leilões, ou que tem ali, porque as pessoas que entram muito na minha mentoria são pessoas que até já têm um conhecimento sobre leilão, mas que elas ainda precisam destravar alguma coisa. Seja um medo para arrematar um imóvel ocupado, seja um medo para conseguir arrematar, né? Tá ali Ontem eu atendi um pessoal que eles já têm um conhecimento de leilão e já colocaram como meta que ainda esse ano eles vão arrematar e eu vou ficar no pé deles. Por quê? Eles ainda têm o medo. Então, é realmente para você destravar, né? Então, a gente, nesse meu método, vamos trabalhar tudo que a gente precisa para arrematar, obviamente, que com segurança. Então, fica o convite para no dia 13 de novembro vocês participarem dessa aula secreta. Vai ter o link aqui também, né? O QR Code, para vocês realizarem a inscrição. Perfeito. Então, o QR Code já vai estar na tela, então aproveita e acessa. Kalina, muito obrigado por ter participado, tá? Foi muito legal trazer esse conteúdo diferente, esse conteúdo tão interessante e vindo de alguém que não é só advogada, mas também é investidora e assessora outros investidores nesse processo e que está agora mentorando tanto investidores quanto outros advogados nesse ramo, né? Então, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui, tá? Eu que agradeço o convite, Paulo. Para mim é uma grande alegria poder ter participado aqui do Mentes Imobiliárias, seu podcast que traz aí um conteúdo super relevante para o mercado imobiliário. Fiquei feliz em ser a escolhida para falar desse tema tão importante e apaixonante que são os leilões de imóveis. Conte sempre comigo, estou à disposição. Tenho certeza que o nosso network continua para fomentar muitos negócios. E é isso, pessoal. Então, quem quiser ter aí mais informações sobre mim, vai estar os links. E contem comigo, porque virou, na verdade, Paulo, missão de vida. Falar sobre esse mercado, ensinar, porque eu de fato acredito muito no mercado que eu invisto e que eu trabalho, que é o mercado dos leilões de imóveis. Então é isso. Muito obrigado. E, gente, muito obrigado por acompanhar mais um episódio e até a próxima semana com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast.